Está começando mais uma edição aqui do Podcast ES, hoje voltando com mais casos da redação, depois de um pequeno período aí falando de outros assuntos. Aqui comigo está a Daniele Coutinho. E aí, pessoal, estamos aqui com mais um drama da redação. Como eu falei no episódio passado, redação feita de gente, a gente tem o privilégio de não ter uma redação muito grande, a gente convive e vive com a galera o dia inteiro, então a gente tem muitos dramas para contar. E aqui tá, mais uma vez, a gente reunido para falar sobre os nossos dramas. E também tá aqui o Matheus, o nosso... ruivo mais bonito dessa redação, Brasil. O ruivo de Guarapari. Além disso, ele é o nosso drama de hoje. Isso aí. Matheus, conta pra gente qual é o seu drama. Falando manso assim, até parece que é assim mesmo. Então, temos vários, né? Todo mundo chega aqui falando, temos vários. Mas na hora de falar não sai nenhum. Nenhum. Conta o seu, Matheus, enrolação. Eu acho que o mais recente é morar sozinho. Me mudei pra Vitória faz uns 2 meses. Faz uns 2 meses que eu deixei a casa dos meus pais em Guarapari pra viver essa rotina. Uma rotina que tá sendo bem melhor, mas que tá deixando saudade. O Matheus, para quem não é do Espírito Santo e ouve o nosso podcast, Guarapari, Vitória, de carro, 50 minutos, 1 hora no máximo. Só que Matheus, por ele vir de transporte coletivo, usar o transporte van, né, e também o ônibus do sistema intermunicipal, do sistema Transcol, ele enfrentava uma dificuldade. Conta pra gente como um pouquinho que era a sua rotina para que você tenha optado para ficar em Vitória. Então, né, eu comecei a faculdade em 2017, comecei vindo e voltando de van, então era tranquilo. Só que a partir do momento que eu comecei a criar responsabilidade, a pegar algumas coisas na faculdade, como projeto de extensão, eu tive que começar a voltar para casa de ônibus, de Transcol, né? Então eu pegava um Transcol da minha faculdade até o terminal, o falecido terminal de Itaparica. Aí eu pegava o ônibus até o terminal de Itaparica pegava um até o Trevo de Setiba, que tem um Transcol, o 672, que vai até lá. E de lá eu pegava o ônibus do Municipal de Guarapari e ia até em casa. Então eu fazia todo dia 50... É porque são 54, 55 quilômetros, né, de Guarapari até Vitória. Então eu fazia 55 quilômetros todo dia de van, vindo, né, de manhã, acordava 4h30 da manhã. Ele começou falando, não, era tranquilo, eu vinha e voltava de van. Mas acordava às 4 da manhã. Eu acordava 4h30 da manhã pra estar pronto 10:05, porque a minha van passava em casa às 5 horas. E se eu perdesse a van, eu perdia a aula, porque não dava, né, é complicado. E aí, só pro pessoal que não é daqui se localizar, a gente tem Vitória, que é a ilha de Vitória, que é a capital mesmo. Seguindo ali pra você que desce no aeroporto, se saiu do aeroporto pro lado direito, você tem a cidade de Serra, e dali você vai pra Jacareí e você vai seguindo pro lado da Bahia. Você vai indo pro norte do estado. Se você indo pro lado esquerdo, você vai passar o UFES, que é logo o primeiro campo aberto depois do aeroporto. Que é a Universidade Federal do Espírito Santo. Que é a Federal do Espírito Santo. E dali você pode pegar a terceira ponte, que vai pra Vila Velha. Logo depois, você deve, dependendo do caminho que você pegar, você tem o terminal de Vila Velha, que é o terminal mais próximo da ilha de Vitória. Depois tem esse terminal de Itaparica, que atualmente está em manutenção, está desativado, que é quase no final da cidade de Vila Velha, pelo menos quase na parte... perto da Barra do Jucu. Na Barra do Jucu, que é outro ponto turístico. Inclusive, o Martim da Vila vinha muito à Barra do Jucu. Que canta Madalena, Madalena. Exatamente. E seguindo para ali, você vai para Guarapari, vai para outras regiões do estado. Geralmente essa área de praia você... As melhores praias do Espírito Santo estão em Guarapari. Barrista! Então, mas é a região sul, né, Couto? Ali já é para a região sul. E você pegando a segunda ponte, provavelmente você que vem de carro pega a BR ou desce na rodoviária, você vai passar pela segunda ponte, é o mais provável. Essa segunda ponte, o final dela é em Vila Velha, mas você desce para Cariacica, onde fica o nosso terminal ferroviário, que vai até Minas. E ali o primeiro terminal que tem ali é o Jardim América, que é um pouquinho depois do terminal ferroviário. E dali você tem a cidade de Cariacica, depois você tem Viana, e ali você vai para a região serrana do estado. Tá, terminando a aula de geografia. Eu fiquei impressionado aqui agora. Terminando a aula de geografia de Eduardo Couto, o Matheus acordava às 4h30 da manhã. Se ele perdesse a van às 5, ele perdia a aula na faculdade. Aí minha aula é de 7h30 às 10h50, eu voltava pra casa, tá? Isso sendo que meu projeto de extensão era toda segunda-feira, então eu só ficava em Vitória uma vez por semana.
E por incrível que pareça, eu não quero me gabar, mas desde que eu comecei a pegar ônibus aqui em Vitória, eu vi muita gente falando: eu peguei o ônibus errado. Eu fiz isso. Em 3 anos eu nunca peguei um ônibus errado aqui em Vitória. Nunca. Graças ao bom Deus. Nunca fui parar lá em São Pedro. Nunca fui parar na Serra. Graças a Deus. Porque é longe e eu ficaria mais perdido ainda. Então eu sempre consegui me localizar, conseguia fazer as coisas certinho. Depois de um tempo, eu fui começar a correr atrás de estágio. Meu primeiro estágio foi em Cariacica, Itacibá. Pra quem não conhece, Itacibá, tipo, Cariacica é longe, Itacibá é mais longe ainda. Tipo, é um buraco, real. É um buraco. Porque você desce um morro pra chegar até lá. Foi um estágio horrível, porque eu não tinha um supervisor, tinham vários chefes, eles entraram em conflito, aí uma entrou em conflito comigo, começou a me prejudicar, pronto, saí. 2 meses depois consegui um outro estágio, um estágio mais fixo. Aí em janeiro de 2018 eu comecei a estagiar. E era em Vitória? Na Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, estágio com social media. Aí fiquei 6 meses, né, fazia esse trajeto todo, né? Aí a partir daí eu comecei a fazer um trajeto assim, eu vinha de van de manhã, eu pagava só a van na vinda, e na volta eu ia de Transcol. Então, quando eu estagiava em Cariacica, eu pegava o ônibus do terminal de Itacibá, passava pelo terminal de Jardim América, passava pelo terminal de São Torquato, passava pelo terminal do Ibis e ia pro terminal de Vila Velha. O terminal de Vila Velha eu pegava o ônibus até Setiba, de Setiba eu pegava o ônibus até em casa. Então, só nisso aí eram 3 ônibus e, tipo, mais de 5 pontos que eu passava. Então, assim, eu saía 6 horas de Itacibá, chegava em casa só às 9 horas da noite. Aí depois, isso quando acontecia algum acidente, ou quando não chovia, alagava e tal. Foi indo. 2018 começou um estágio novo, e fazia esse mesmo trampo sempre. Aí resolvi mudar. Fiz o teste pro S hoje sem pretensão nenhuma de passar. Aí, só que eu não sabia o que tava me esperando, né? Então a insegurança bateu muito. Aí eu fiz. Na sexta-feira eu recebi a resposta. Na semana seguinte já tinha que começar. E foi isso. Eu fiquei 3 dias trabalhando de manhã e à tarde, porque eu tinha que cobrir na Findes pra, né, terminar meu trabalho. E vinha pra S hoje. Fui fazendo isso e agora eu tô aqui, né? Tendo essa nova experiência numa redação de jornal, vai fazer uns 6 meses já. E aí, aí ele começou a falar do drama de outro trabalho, tá vendo, gente? Vamos voltar pro seu drama, sair de casa. Drama, sair de casa. Quando você saía de casa às 4 da manhã, além desse desgaste, quanto que isso te custava? O preço da van era R$300. Só ida. Só pra sair de casa e ir pra faculdade, R$300. R$300. Só que era um conforto, assim... Não, ó, que Transcol nenhum com ar-condicionado tem. Comparado a ônibus, claro. Exatamente. Aí, só que a volta, todo mundo pensa, Transcol. O Transcol, diariamente, né, você gasta pelo menos por mês, quando você é estudante pagando metade, você gasta diariamente pelo menos R$100 por mês. Fora que eu ainda pegava o ônibus de Guarapari. Então eu pagava todo dia uma passagem de Guarapari que no final do mês me custava R$100. Então você gastava R$500 com condução. Com condução. Fora às vezes o quê? Comida. Aí tem outras coisas. Então a gente foi vendo assim, fora a segurança, né? Indo de Transcol todo dia. É uma segurança que não é garantida. Então eu nunca fui assaltado, só que chegou um certo dia que eu acabei sendo assaltado. Então a gente foi vendo que não tava ficando legal, tava ficando cansativo, eu não tava rendendo na faculdade. Acordar 4h30 da manhã pra ir dormir todo dia às 11 horas da noite. Sendo que você não tem um tempo pra passar com a sua família, não tem um tempo de lazer. Pra ter um tempo de lazer, você tem que ficar na casa de algum amigo em Vitória. E se seu amigo puder te abrigar, porque às vezes ele tem algum outro compromisso. Só para deixar claro, quando a gente fala ônibus de Guarapari, Transcol, pra quem é de fora poder se localizar, cada cidade aqui da nossa região metropolitana tem os seus próprios ônibus. Vitória tem o ônibus que é a cidade de Vitória, tem Vila Velha, tem Guarapari, e o Transcol é um ônibus metropolitano que acaba girando em torno das cidades. E aí o Transcol você troca de ônibus nos terminais urbanos que a gente tem, e aí você vai seguindo de um lugar pro outro. Por isso que ele fala tanto, passei de tal terminal para tal terminal, isso. Até por isso que eu localizei alguns terminais aqui também. Pra quem não sabe, Guarapari faz parte da Grande Vitória, por isso que acaba integrando. Há um tempo atrás não tinha Transcol pra Guarapari, só que a demanda é grande. As pessoas pensam que não tem tanta gente de Guarapari que trabalha em Vitória. Tem muita gente que trabalha em Vitória, e não só em Vitória. Tem professores que saem de Guarapari, de Setiba, que é um bairro lá de Guarapari que faz... Tá quase na divisa ali, né? É um bairro um pouco distante, mas acaba sendo um dos últimos. E muita gente sai de lá pra dar aula na Serra. Então é um trampo muito grande.
Muito grande mesmo. Então, é muita gente... É pra caramba. Os ônibus do 672, que é o ônibus, que é o terminal de Vila Velha agora, e Trevi de Setiba, ele vai sempre lotado. E são raros os momentos que ele tá vazio. São raros os momentos. Acho que é mais no meio do dia, assim, quando não tem muita gente. Mas fora isso, ele sempre tá cheio, porque é muita gente mesmo. Então eu acabei vendo que não era só eu que passava por esse perrengue. E fora que eu vinha de van. Tem gente que faz esse trajeto de manhã cedo, de Transcol, e volta pra casa de Transcol pra fazer tudo isso no dia seguinte. Então é mais pesado ainda. Você olha pro rosto das pessoas, você vê o cansaço. E eu falo, gente, eu tô cansado, mas essa pessoa tá mais cansada do que eu, né? E é uma disputa por lugar dentro do ônibus, então assim, eu só quero morrer sentada, né? Exatamente. E as pessoas sentam no chão, sentam na escada e tal. É complicado pra caramba. A gente vê um pouco de descaso, mas é isso, né? Então justifica-se o drama do Matheus, que foi, entre aspas, obrigado a procurar um abrigo fora de casa, por questão de segurança, pela saúde mental, pela saúde física, né? E aí, há 2 meses ele tá morando fora de casa, tá morando sozinho, sem o pai, sem a mãe, sem a mamãe para fazer o café, o almoço, a jantinha. O que é mais difícil, Matheus, de morar fora de casa? Acho que o mais difícil é você conciliar essa vida de estudante, trabalhador e dono de casa. É complicado, né? E eu vejo que a minha mãe lidou muito bem com isso. Porque a minha mãe, ela trabalhava em 2 horários, fazia faculdade à noite e limpava a casa nas horas vagas, um tempo atrás, quando ela estava se formando. E ainda tinha 2 filhos e um marido. E ainda tinha 2 filhos e um marido. Valorizem suas mulheres. Mães, valorizar sempre. Então, é complicado, né? Eu vejo quão desgastante é. Às vezes eu falo, não vou comer em casa não, vou comer fora. Isso aqui é um dinheiro gasto, né, galera? Essa semana eu tinha R$100. Estou com 30 no final da semana, porque eu comi 2 vezes fora de casa. Ei, hoje é segunda, amor. A gente tá aqui gravando um episódio na segunda-feira. Aí você me fala que você já tem 30, você saiu de casa ontem com 100 já tá com 30? Hoje é só segunda. No caso foi na semana passada, né? Tá foi no final de outubro, na última semana de outubro. Então, mas assim... É dinheiro, né? E quando você mora sozinho, você começa a dar mais valor pra isso. Quando você tá na casa dos pais, você não liga tanto pra... meu pai tá pagando, tá de boa. Mas quando você mora sozinho, você começa a dar valor. Porque é condomínio, é conta de luz. Aí é aluguel. Aí você tem que bancar sua passagem de ônibus. Você tem que pagar, às vezes, o seu rolê fora com os amigos. Você tem que começa a se bancar, né? De uma certa forma. Você começa a criar uma independência. E você vê o quão doloroso e difícil é ter uma independência. Que a gente pensa que a independência é fácil porque a gente vê nossos pais lá, só que a gente não vê a batalha que eles têm antes disso, né? E essa independência é uma independência dependente, porque você tá aqui, quem banca? Meus pais, né? Então, assim, aí você sente que você é um peso pra eles, assim, não num peso na questão pejorativa, mas uma coisa a mais, porque, lógico, se você botar na ponta do lápis, provavelmente o custo que você estava gastando com o transporte apenas, né, e com esse cansaço todo, eles estão gastando com a sua manutenção aqui em Vitória, mas, assim, é um gasto a mais, porque você precisou, até para montar a casa, algumas coisas e pagar o aluguel. A soma toda do aluguel, condomínio e tudo, e a comidinha dentro de casa dá o mesmo valor da van? Dá um valor a mais, só que a gente conversou e a gente falou, vamos dividir isso? Vamos se ajudar, né? Que a gente é família antes de tudo. Então, assim, gasto com supermercado, as compras de supermercado eu que faço em casa. Então, fora isso. Mas eu vou pra Guarapari às vezes e volto com uma marmita. Então, assim, eles compram pra eles, mas às vezes uma carne que sobra lá e... né? E às vezes acaba, não sei, estragando alguma coisa. Só que não, eles já... Minha mãe faz a mais, sempre pensando, vou mandar pra Matheus, que tá em Vitória, pra, né? Se ele pode economizar em alguma coisa, vamos economizar nessa parte. Então, assim, o gasto acaba sendo um pouco a mais, só que é um pouco a mais, no caso que a gente se ajuda. Igual, o condomínio, eu pago. Transporte, eu pago. As minhas saídas, o que eu gasto com lanche, com saída de amigo, eu pago. Então, a conta de energia, eu pago. Eles pagam, né, o aluguel e eles me ajudam com outras coisas. Mas a gente sempre vai vendo o que fica mais confortável para todo mundo. A vida adulta é complicada, né? Tem a questão de que às vezes a diferença entre
o valor que você paga de transporte com o que você perde de vida naquele caminho acaba compensando, porque tem as horas de trajeto, o cansaço do trajeto, uma série de coisas que não dá pra medir no dinheiro, mas que dá pra gente pensar de uma forma financeira, porque é 500, mas o que eu vou gastar lá é 800, não é uma diferença tão grande. Claro, você vai falar, poxa, aumenta muito, é mais da metade dos 500 que você gastava, mas o que você vai economizar de energia, o que você vai economizar de tempo, o que você vai te dar oportunidade para investir em outras coisas, acaba compensando. Sim. Porque é um tempo que você deixa de estudar, é um tempo que você chega em casa cansado, você deixa de fazer outras coisas que podem acabar virando recurso financeiro lá na frente. Couto também saiu de casa, né? Eu saí de casa cedo. Assim, eu saí de casa com um intermediário, né? Eu sempre brinco, eu saí de casa com 18 anos, saí cedo, mas eu fui morar com meu avô, que ainda é família, ainda vai te ajudar, ainda vai ter as coisas, mas você começa a ganhar uma responsabilidade que você não tem enquanto você tá sobre a tutela da sua mãe, do seu pai, que olha, você é adulto, você vai lidar com as consequências do seu ato, e eu não tô aqui pra te dar bronca. Bronca, tua mãe já teve todo o tempo do mundo pra te dar. Não sou eu que vou te dar bronca. Se você fez uma bobagem, você vai ter que lidar com ela. Eu não que vou querer entrar nisso. Acorda, né? Tá, agora é você com você mesmo. Aí depois, quando eu fui morar sozinho, você já vai morar sozinho com maturidade. Eu acho que isso pra mim foi a grande diferença. Você também mora longe de casa? Eu também moro longe de casa. E você foi morar longe de casa por quê? Por conta da faculdade. Né? Eu tô aqui no Espírito Santo, mas eu sou carioca. E quando eu vim fazer a faculdade, não tem jeito. Eu tive que... gente, tô indo, minha mala tá aqui, partir, sabe? E aí você tem que aprender a lidar realmente com algumas questões. Quanto que você vai gastar, em que horário você vai fazer as coisas. Você começa a ter que planejar a sua rotina para fazer as coisas. Deixa eu perguntar uma coisa, vou botar uma pimenta nesse drama de vocês. Vocês carregam o peso de... não sair fora da linha, de ter uma responsabilidade, de não decepcionar essas pessoas que ainda mais no caso do Matheus, né? Que ele tá aqui contando com a ajuda dos pais. Eu não sei se é o seu caso, Couto. Depois você conta pra gente também. Mas você carrega esse peso, Matheus, de eu tenho que ter cuidado para não decepcionar meus pais, porque, afinal de contas, eu tô aqui e tô sendo algo a mais pra eles. Por isso que eu falei a questão do peso. Acaba sendo menos um sufoco, né? Você acaba ficando mais livre, só que algumas coisas vêm com isso, né? Vem meio que uma pressão, um peso, e de você não decepcionar seus pais, porque eles estão se trabalhando, se esforçando pra te dar do bom e do melhor num outro município, gastando dinheiro que às vezes eles nem poderiam gastar. Então, assim, graças a Deus a gente tá num período muito bom lá em casa, mas esse peso existe, e ele é doído. Ele é doído porque ele vem junto. Tudo que você vai fazendo, todas as suas atitudes, tudo que você faz, os seus passos, sair com algumas pessoas, se relacionar, tudo isso você olha de uma certa forma, assim, o que eles vão pensar, dá esse desgosto. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que, meu Deus, é minha vida, né? Eu vou ficar pensando nisso o tempo inteiro. Uma hora eu vou criar independência, uma hora eu vou ter que, né, saltar, vou ter que pular nesse precipício. Tomar as rédeas da sua vida. Exatamente. Então, se eu for pensar sempre por isso, minha vida não anda. Então, eu tenho que, com a medida, né? É uma balança. Eu sempre tentando medir isso. Equilibrar e vendo o que vai rolar e vendo o que vai dar. Porque se eu me martirizar sempre pensando que eu vou dar desgosto, né? Vou decepcionar meus pais, eu não vivo. E se eu viver loucamente, porra louca, não vai rolar também. Então é um equilíbrio. Eu tô morando sozinho, eu vim fazer uma faculdade, estou trabalhando, responsabilidade eu tenho que ter. Só que ao mesmo tempo eu tenho que me divertir, eu tenho que me relacionar, tenho que beijar na boca, tenho que fazer algumas coisas, senão eu não vivo também, né? Então assim, mas é tudo com medida. Responsabilidade e
Tá aí a tal liberdade que você estava procurando, né? Mas a liberdade que você não achou, você não. A liberdade às vezes dói. Não, é a pessoa, eu falei você, mas a pessoa quando ela sai de casa, que ela vai morar debaixo do seu próprio teto, ela acha que ela vai ser livre porque os horários vai ser como ela quiser. Mas o horário quando você está na faculdade é o horário da faculdade, o horário do seu emprego. E aí depois disso eu tenho que entregar o trabalho da faculdade, eu tenho que estar bem no dia seguinte, senão eu perco o meu emprego. E quer dizer, a única... Tem que lavar a roupa, lavar a louça, fazer a comida para comer no dia seguinte, limpar a casa. Você só vai fazer do jeito que você quiser, como você quiser, a hora que você quiser. Essa é a liberdade, é o horário, mas todo o resto... As responsabilidades estão ali. E a responsabilidade é que te prende, não é pai e mãe. A responsabilidade que prende. A gente só percebe isso quando a gente não tá mais debaixo do teto deles, né? Eu acho que é o medo de você não suprir as responsabilidades. Esse é o maior medo de morar sozinho e de ser independente. Porque quando você mora com seus pais, você tem as responsabilidades, só que elas são meio que compartilhadas com eles. Quando você mora sozinho, é você e ela. Então, se você não lida com as suas responsabilidades, você não... O mundo, ele é cruel. A vida é cruel. Então, se você não lida com as responsabilidades, se você não se dá bem com isso, se você não se dá bem com a sua rotina, com o seu cotidiano, ela vem como uma avalanche e te engole. Porque se você não tá bem no dia seguinte pra trabalhar, você não tá bem pra ir pra faculdade, não tá bem pra conviver com seus amigos, fica algo estranho, falta alguma coisa. Então, às vezes, você vai pra faculdade... mal porque você acordou mal e não sabe por que você acordou mal, mas e você às vezes só quer um abraço ou um consolo de alguém, um conforto. Você às vezes não vai ter esse conforto, seus pais estão em outro município, estão em outro estado, então o seu conforto vai ser você e acabou, né? Você tem que lidar com aquilo, o mundo é cruel, né? O seu chefe não vai perguntar se você tá bem, né? Quer trabalhar hoje, você tá bem? Não é assim, você tem que trabalhar, você tem um horário a cumprir. Não vou perguntar. Ele pode perguntar porque ele é super gente boa com você, ele se importa com como você tá. Só que assim, ele espera demandas. Ele te dá demandas esperando resultados. Você tem que suprir esses resultados. Então, se você não encara as suas responsabilidades, você leva porrada. Então, ou você encara de frente ou você leva de trás. RS Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Olha só, eu tô reparando aqui na conversa do Matheus que o peso da responsabilidade, o acordar para lidar com a responsabilidade é puxado e é puxado para todo mundo em todas as fases da vida. Mas uma coisa que eu acho que tá dentro do drama dele é que o Matheus, ele vive um drama de medo. Vários medos. Medo de decepcionar, medo de não conseguir, medo de não dar certo. Eu senti isso nesse... Você foi falando, eu falei, tem medo. Eu tenho vários medos. Eu tenho medo de perder quem eu amo. Eu tenho medo de não dar certo na vida. Do dinheiro que está sendo gasto agora ser tudo em vão. Eu tenho medo de, acabar a faculdade e não ter emprego. Eu tenho medo de, eu tenho medo de não dar certo. E isso não sei por que eu tenho disso. Isso acaba sendo, isso vai muito de insegurança, né? Mas eu acho que no fundo a gente sempre sabe o que é, né? Tipo, você tá vendo todo o esforço que tá sendo pra você chegar até aqui. Então, o medo de eu não dar certo pra decepcionar todo aquele trabalho, todo esse esforço até aqui. Mas as coisas não é uma coisa de cada vez, é um dia de cada vez, né? E vai dar certo. Já tá dando certo. Sim, amém. Tanto que você já tá aqui com o apoio dos seus pais, enfim. Sim. Quando eu troquei de estágio foi assim, minha mãe falou, sério que você vai trocar? Você tá indo pro certo, pro duvidoso? Eu falei, não tô indo pro certo, pro duvidoso. Aonde eu tô, não sei se eu vou ter um emprego futuro. Pra onde eu tô indo eu posso ter. E é o que eu quero fazer, eu acho. Né? Eu falei, eu quero ter a certeza se é aquilo que eu quero fazer. Se não for, eu saio, eu arranjo outra coisa, eu tento outra coisa. Né? Mas eu não tô feliz aqui. Né? Era um ambiente maravilhoso, só que eu não tô feliz. Não é isso que eu quero fazer pra vida. Isso é uma outra coisa da nossa juventude, assim. A gente é muito mais focado em conseguir sobreviver, não sei se é a palavra certa, mas sobreviver com aquilo que a gente gosta do que arranjar um bom emprego. Eu acho que isso muda tudo da nossa geração para a geração passada. Não, mas é porque bom emprego significa
bom salário. Sim, tem E, nem muito disso. e não é necessariamente bom salário, bom emprego. Poderia ser, seria melhor? Seria. Mas às vezes não é, né? Então, às vezes, uma bolsa de estágio a pessoa tem uma bolsa de estágio de R$2.000, mas está lá fazendo o quê? Esperando alguém passar alguma coisa e você, como foi o primeiro estágio dele, não sei se foi essa bolsa, mas eu digo assim, você imagina que ele tivesse um bom salário e um monte de gente, um monte de cacique para pouco índio, falando, e você não crescendo nada, que você está na faculdade estudando para quê? Graças a Deus não foi assim, eu aprendi bastante. Né? Era uma bolsa estágio normal e eu aprendi bastante, graças a Deus. Só que a gente começa a observar assim, é isso que eu quero fazer pra vida. Eu acho que o que eu já aprendi, eu já absorvi o que eu podia absorver. Se eu ficar aqui vai ficar chato, vai cair na rotina, né? E aí você também não dá mais, né? Você acaba não rendendo mais ao que as pessoas, né, te confiam. Sendo que eu cresci e iam me dando responsabilidades, né, vendo com o meu crescimento. Então isso é importante. Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem que passar por experiências, não que não sejam experiências boas, mas por experiências que a gente fala, não é minha cara isso. Para a gente encontrar o que é a nossa cara. As gerações têm vários nomes, né? Geração Z, X, Y. Eu não lembro o nome dessa geração nova agora, mas tem muito disso. Eu tava vendo, eu não sei, acho que até ouvindo um podcast, alguém falando isso, que essa geração trabalha, né, com o que gosta. Só que assim, a vida é um jogo que você tem que arriscar sempre. Eu vim pra esse hoje arriscando. Tô aqui. Deu certo? Graças a Deus. Nem sempre é assim. Então, assim, as responsabilidades, a cabeça, a sua criação, o suporte que os seus pais te deram. Eu falo, eu sou muito privilegiado. Eu tenho uns pais, né, casados, pais que me deram um suporte bacana, que me deram uma criação bacana, só que tem muita gente... Bons ensinamentos, mas tem gente que não tem isso. E tem gente que a única opção é ou trabalhar cedo demais, ou cair num mundo de criminalidade que tá aí à mercê, que é a coisa mais fácil. Pra te julgar, tem muita gente. Mas pra te dar uma mão, te dar uma oportunidade, não tem ninguém. As pessoas, né, viram as costas num estalo de dedos. Você vive buscando aceitação? Aprovação? Acho que sim. É um peso você querer que as outras pessoas aceitem que você quer, principalmente quando você tá num lugar que é difícil você provar que tá dando certo. Porque veja bem, como é que você prova pra sua família que você tá dando certo se você não necessariamente está num local que te dá um bom salário? Que até algumas gerações atrás era o que comprovava que você estava indo bem na sua carreira. Como é que você vai provar que isso está dando certo? Às vezes não é o financeiro. É você, de repente, conseguir trocar o seu carro pelo carro do ano. É, de repente, você conseguir menção em algum lugar. É, de repente, você conseguir um prêmio ou alguma coisa do gênero. Porque talvez a gente esteja numa geração em que a gente esteja trocando um monte de tecnologias. Então, muitos empregos também estão deixando de existir, muitos bons empregos estão deixando de existir também. E a gente precisa encontrar novos empregos. Esses novos empregos não tem como a gente mostrar para nossa família que a gente está dando certo. Quem diria que isso aqui, né, que a gente está fazendo agora se tornaria uma editoria no jornal de quase 100 anos de fundação, né, de quase 100 anos de existência. Então, assim, é punk. As coisas mudam e o mundo gira e a gente tem que girar junto para não ficar para trás. ES Hoje. E aí, a gente volta pro drama do Matheus, porque eu tô aqui pra puxar a galera pro drama do Matheus. Bora pro drama. E aí a gente volta pro drama do Matheus, porque, embora os pais dele nem sempre compreendam algumas coisas, estão apoiando, né? E isso e, querendo ou não, eu acho que esse é o maior peso, esse é o maior drama de Matheus. É o peso que ele carrega de não ser decepção para os pais. Porque o sair de casa deve ter deixado isso mais latente ainda, né? Não ser decepção, a gente dentro de casa já é complicado, imagina fora de casa, né? A 54 quilômetros de distância. É complicado, é um exercício diário que a gente acorda pensando, e aí? Eu me identifico muito com Será que é hoje? Eu me identifico muito com a história de Matheus, porque eu sempre fui a filha que não tenho coragem de fazer determinadas coisas por medo de decepcionar os pais. Então, assim,
A única coisa que eu posso dizer que decepciona meu pai até hoje, eu com 37 anos na cara, casado com um filho no colo, e ele fala, vai sair de casa, não vai beber não, hein? Até hoje ele fala, não vai beber não, hein? Porque eu sou a cachaceira assumida, gosto real e oficial. Mas de todo o resto, eu sempre tive muito medo de fazer qualquer coisa para decepcionar os pais. Meu primeiro namoro foi com 21 anos, porque eu não sentia que meu pai aprovava que eu tivesse um relacionamento. Foi assim, difícil, foi doído pra mim. E talvez foi um relacionamento extremamente pesado, foi um relacionamento tóxico, mas todo tipo de relação que eu tinha medo e precisava da aprovação dos meus pais. E mais, eu sou uma pessoa católica, criada na igreja católica. E a minha mãe, que nos ouvirá em algum momento, ela botava um peso sobre isso. Tipo, as coisas eram pecado demais. Tudo era pecado. E a minha mãe também, ela ganhou uma maturidade religiosa, né? Maturidade na fé, e eu também. Mas até há um certo tempo, além de decepcionar os meus pais, eu tinha decepcionado Deus. Então era assim, medo sob medo, uma coisa atrás da outra, em cima da outra, debaixo da outra, era medo muito, eu ficava sob o medo. Então, todas as minhas dificuldades, a faculdade, eu primeiro queria ser não pensava nem a faculdade de Direito, eu pensava, eu quero ser desembargadora, porque um dia a minha mãe e meu pai disseram que eu tinha jeito de desembargadora, e não sei o que você vai ser? Você é desembargadora, sem nem lembrar que você tinha que fazer a faculdade de Direito, mas eu sempre fui muito comunicativa. Mais do que fazer a faculdade de Direito, você tem que passar na OAB, que é muito mais difícil. Não, tem todo um processo, tem que fazer a faculdade, e depois tem a prova da OAB, e depois é concursos, porque você tem que ser juiz, enfim, ter uma carreira extensa na ordem dos advogados para poder chegar, né, ou no Ministério Público para chegar a ser desembargador, tem um caminho longo pra cacete. Então, assim, quando eu resolvi fazer o jornalismo, eu quis fazer o jornalismo porque eu vi o meu pai na comunicação. Ele não é jornalista, mas ele sempre trabalhou na comunicação. Eu via meu pai na comunicação e eu queria fazer aquilo que ele fazia, que é completamente diferente do que eu faço. Eu sou jornalista. Ele não, ele foi pastinha, que é comercial de um veículo de comunicação. Lá atrás as pessoas chamavam esse serviço de pastinha. Hoje é o comercial. E aí, mas eu achava, porque eu gostava de como ele se interagia com geral, conversava com todo mundo, sabia de tudo, sabe? E eu achava e aí eu queria fazer também pra poder, não sei se foi pra agradar, mas era uma coisa que me identificava muito, né? Eu gosto muito de jornalismo, eu gosto de gente, mas tudo na minha vida, no meu drama que me identifica com o Matheus, é esse medo de decepcionar os pais, de ver a luta deles pra poder eu fazer uma faculdade que eu fiz particular, para poder estudar numa escola que foi particular. Então eu sabia, nunca soube quanto os meus pais recebiam, mas eu sabia que estavam em dívida, sabia que estavam com dificuldade. Então assim, porque nunca foi nada escondido em casa, eu sabia que tudo tem preço e eu não podia fazer com que eles gastassem. Em mim tinha que ser investimento, eu não podia ser um prejuízo. Mas olha só, acho que vale assim a reflexão, né, do drama do Matheus. É um drama que muita gente pode estar passando. Inclusive, às vezes assim, o pai que está ouvindo, na ótica do outro lado, né? Aqui está o Matheus filho falando, mas o pai, de quando está tendo também que enfrentar, porque para os pais também deve ser muito complicado enfrentar essa questão de meu filho vai ter que sair de casa. É melhor para o meu filho sair de casa, porque ele vai render mais, porque pro estudo, porque ele vai crescer, porque ele vai pra vida, essas coisas todas, mas que a criança vê, que o filho o neném. O filho também tá sofrendo com isso, né? Também é um sofrimento, porque inicialmente ele pode estar pensando que tá tendo uma super liberdade, mas ele vai precisar desse apoio, ele vai precisar desse acorda menino. Tem que, né? Assim, é complicado, é pros dois lados, né? É pros dois lados, é complicado. Pros pais que estão abrindo a casa para o filho ir, embora ele não tenha saído, que é exatamente o caso do Matheus, e para o filho que está precisando ir, porque ainda mais um filho, e o mais importante, ainda mais o filho que tem respeito e consideração pela história, pelo esforço dos pais, né? Que independente da conta bancária, tudo isso é um esforço. Também tem a parte dos pais que tentar entregar um pouco melhor pro filho. E às vezes eles se colocam em situações para dar o melhor pro filho, que às vezes eles não necessariamente precisam,
não é o caso aqui do Matheus, eu acho até que é importante esse passo, mas os pais às vezes tentam entregar mais para os filhos do que às vezes eles precisam. E isso também é importante, porque também tem o lado do filho que às vezes não reconhece o tamanho do esforço, ou às vezes não tem a noção do esforço que esses pais fazem para entregar o que melhor eles conseguem para ele. E eu escuto muita gente às vezes reclamando de que eu tô aqui, meu pai fica meu pai não manda coisa, meu pai tá sempre meio longe, a minha mãe isso, aquilo outro, mas às vezes eles não estão observando o esforço que eles têm para deixar ele ali, sabe? Eu entendo um pouco o caso do Matheus, porque eu sou o caçula, né, da minha geração da família. Também. E eu acho que a gente caçula sofre um pouco mais porque todos os outros já passaram pela fase que a gente está passando. E a minha família, graças a Deus, teve muita sorte de conseguir colocar todos os netos na faculdade. Independente de pública, privada, todos os netos conseguiram acessar a faculdade. E quando eu entrei, beleza, de boa, eu ficava meio preocupado de ser o único de não entrar. Passou, entrei, beleza, um pouco dessa pressão acabou. Agora, com todos os meus filhos formados, a minha pressão eu tenho que formar na faculdade, porque eu não posso ser o único a não sair. Bom, e vamos então acabar. Lembrando que você segue o ES Hoje no Twitter, Facebook, Instagram e... Você segue o ES Hoje no Facebook, Twitter e Instagram, @ES Hoje. Também você pode deixar o seu comentário na abinha de comentário, tem a aba de podcast, você abre lá, vai no programa lá embaixo, no fim do post tem um espaço para você deixar o seu comentário. Vai lá, porque a gente quer saber, ouvir o seu lado da história, ouvir um pouquinho do seu drama. E claro, você lá pode acompanhar todas as matérias do nosso jornal, inclusive você que é de fora do estado, o nosso jornal impresso tem a versão digital para você poder lê-lo por completo, falar bonito, igual o jornalista. Isso aí. E aí é isso, gente. Matheus, a sua despedida de hoje. Galeres, é isso. Gostou de ter dividido seu tramo com a gente? Traz o lenço aí, galera. Traz um lenço. Vamos se hidratar com água de coco agora. Brincadeira. Foi bom. É bom falar isso. A gente está dividindo os dramas da nossa equipe de reportagem, da nossa redação, porque, como eu já falei aqui em outros episódios, a gente tem o privilégio de ter uma redação bem família, né? Somos em poucos, a gente fica muito tempo junto, a gente divide muita coisa, até assuntos que não deveriam estar no ambiente profissional acabam rolando, então é por isso que está aqui, a gente está dividindo com vocês. Mas quem quiser dividir o drama conosco, é só falar com a gente nas nossas redes sociais, assim como o Couto já falou, manda mensagem pra gente que a gente, de repente, a gente fala do seu drama aqui, divide seu drama aqui conosco. A gente conta história, mas a gente também tem história. É isso aí. Valeu, gente. Aquele abraço e até a próxima. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em eshoje.com.br.